A única solução se chama a palavra de Deus. Ou a Bíblia é suficiente, ou ela é deficiente. Não há meio termo. Nós precisamos chegar à maturidade cristã. E o que é maturidade cristã? É reconhecer que todos os nossos dilemas, dúvidas, todas as situações difíceis pelas quais nós passamos na vida, nós vamos encontrar orientação bíblica, nós vamos encontrar direcionamento por parte de Deus. Você pode se utilizar de outras ferramentas, mas nenhuma delas pode substituir ou ser mais importante que a palavra de Deus na sua vida. Então, se você entra dentro de um casamento disposto a seguir a palavra de Deus, o seu casamento nunca será perfeito, mas poderá ser quase perfeito. A palavra de Deus é solução para tudo. Nós precisamos acreditar assim e viver assim. Nós estamos numa igreja que, além de ser cristocêntrica, é uma igreja que se baseia somente na palavra de Deus. Quando eu era jovem, eu fui a um pastor cuja igreja Deus usou para me despertar para o Evangelho. A doutrina daquela igreja diferencia bastante da nossa, mas Deus usou aquela igreja sim, para me evangelizar e me mostrar o caminho. E eu voltei naquela igreja alguns anos mais tarde, e eu perguntei para o pastor: além da Bíblia, nós precisamos de outras fontes de informação? Ele disse que sim. Ele disse que além da Bíblia nós precisávamos também de sonhos e de revelações que Deus concedia a outros homens e mulheres. E na hora eu era jovem, eu disse: mas pastor, a Bíblia não é suficiente? Se ela é suficiente, por que eu preciso de outras Bíblias ambulantes? E quem me garante que as revelações de outras pessoas vêm realmente de Deus e são infalíveis? E o pastor não teve resposta. Ele disse que cabia a nós discernir quem estava falando por Deus e quem não estava. Mas a vantagem da Bíblia, você não precisa duvidar. De Gênesis a Apocalipse, você pode ter certeza, é Deus falando. Um casal bateu na minha porta por volta das 9 horas da noite, e eles estavam brancos de medo. E eles me disseram: pastor Rômulo, nós visitamos a sua igreja algumas vezes, e o que aconteceu hoje nos fez pensar no Senhor, por isso estamos aqui. Nós estávamos na nossa igreja e recebemos a seguinte revelação: que nós dois vamos morrer ainda dentro desta semana. E a pessoa que fez a revelação, até hoje ela nunca errou em nenhuma de suas profecias. Por isso eles estavam brancos de medo. Eu olhei para os olhos deles e disse: e vocês vão morrer mesmo. Aí eles pularam da cadeira. Como assim, pastor? Vocês vão morrer mesmo de medo. Vocês vão ter um ataque cardíaco se continuarem debaixo desse medo, dessa apreensão. Então nós fizemos uma oração e já se passaram 20 anos. Recentemente nós estivemos numa mesma cerimônia de casamento, e eles olharam para mim, ainda estamos vivos, 20 anos mais tarde. Então o que eu quero falar para você, para as famílias aqui hoje de manhã, é que a Bíblia é suficiente. Nós vamos falar sobre a suficiência das Escrituras. Pai, obrigado por esse momento que vamos passar juntos, realmente exaltando, enaltecendo a palavra de Deus. Essa palavra escrita de Gênesis a Apocalipse é a própria voz de Deus, Deus falando conosco, Deus nos orientando, Deus nos alertando, Deus nos instruindo, Deus nos fortalecendo através da Bíblia. Usa-me e abençoa-nos, no nome de Jesus, amém.
todos os problemas que o crente tem. Quem aqui tem problemas? Levantei as duas mãos. Todos os problemas que o crente tem, todos os problemas que a igreja enfrenta, são consequências, todos, da nossa falta de entendimento ou até da nossa desobediência voluntária ao que a Bíblia diz. Porque às vezes nós sabemos o que a Bíblia diz, mas nós achamos que nossa decisão é melhor que a da palavra de Deus. Muitos problemas deixariam de existir no estralar de dedos, no nosso lar, na nossa igreja, se a Bíblia fosse praticada exatamente no que ela diz. A minha receita, então, para resolver problemas, sempre foi esta: a palavra escrita de Deus. Certa irmã, ela estava passando pelo vale profundo da depressão. Ela estava muito deprimida, já estava sendo tratada com psicotrópicos, ela precisava, mas os remédios não estavam conseguindo tirá-la da depressão, e o médico não podia ficar aumentando a dose, não é assim que funciona. E ela o visitou mais uma vez, e o médico disse para ela: olha, não adianta nada você tomar esse remédio e continuar casada com seu marido. Você vai precisar largar deste marido. O problema é que ela e o marido tinham se convertido, e eles estavam engateando na fé. E ela passou pelo meu escritório desesperada, e ela disse: pastor, o meu médico me disse para me separar do meu esposo. E agora? Eu sou fiel à palavra de Deus, ou eu sou submisso à prescrição médica? Eu sou fiel à palavra de Deus, amém, irmãos? Eu disse para ela: dê a Deus uma chance. Você vai fazer uma coisa ainda hoje. Você vai voltar para casa, acender uma vela média. Você vai colocar essa vela em cima da sua penteadeira. Você vai apagar a luz, trancar a porta do seu quarto, e você vai dizer para sua família: não me incomodem. E você vai ficar dentro daquele quarto, tendo comunhão com Deus. Enquanto aquela vela estiver queimando, você vai estar orando, cantando e lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, orando e cantando. E você só vai sair daquele quarto quando a vela tiver sido consumida. 4, 5 horas mais tarde, ela saiu do quarto. E ela me telefonou e disse: pastor, nunca me senti tão curada quanto hoje. Já faz mais de 20 anos e ela está com o marido. Amém, irmãos? Amém. Já faz mais de 20 anos e ela já formou os filhos. Amém, irmãos? Amém. E hoje ela goza do privilégio de ser uma avó. Tiago 5,13 diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Desculpe o que eu vou dizer, mas a Bíblia não está dizendo procure um médico. Eu estou aflito, vou procurar um médico. Mas o primeiro passo é orar, é buscar o médico dos médicos. A questão é que não oramos. Nós corremos para o consultório médico antes de correr para Deus. 1 Pedro 5,8 ensina que o diabo está por trás das nossas ansiedades. Ele está por trás da nossa tristeza, do nosso desânimo. Se a nossa tristeza é causada por uma batalha espiritual, não há remédio no mundo que resolva. Os médicos ficam coçando a cabeça. A dosagem que eu passei para esse paciente já era para ter resolvido o seu problema, desde que o problema fosse orgânico, desde que o problema fosse físico, desde que o problema fosse químico. Mas não é. Se o problema é espiritual, só existe um remédio: o Espírito Santo de Deus. Se o problema é espiritual, só existe um remédio: a palavra de Deus. Não há remédio no mundo que dê jeito na nossa ansiedade, na nossa tristeza,
resultado de batalha espiritual. O único remédio contra Satanás é a intensidade das nossas orações. Jesus disse, irmãos, em Mateus 17, 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu sei que o salvo, ele não pode ser possuído pelos demônios, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Mas nós podemos sim ser oprimidos por Satanás, e nós somos, eu sou, e todos vocês são. Satanás nos oprime dia e noite. Pedro garantiu-nos isso. Ele disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso a psiquiatria e a psicologia não tem nenhuma arma contra Satanás, até porque a ciência não acredita nele, mas nós temos, é a espada do Senhor, amém, irmãos? Quando Satanás atacou Jesus no deserto, qual foi a arma que Jesus utilizou contra ele? A palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás foge da palavra de Deus, amém, irmãos? Talvez eu não termine a pregação nesta manhã, até porque ela é muito abrangente, mas eu disse que Satanás foge da palavra de Deus. Quando eu dei início ao meu ministério, eu tive um momento que eu tinha que escolher qual seria a direção do meu ministério. Bem recente no meu ministério, nossa igreja estava crescendo, nós ainda estávamos num prédio alugado. Bem na frente veio uma visitante, convidada de uma das nossas irmãs, e nós cantamos louvores, nós levantamos ofertas, nós cantamos especiais, e na hora da pregação eu estava pregando sobre Jesus Cristo, tema Jesus, e ali por meio do primeiro ponto, aquela senhora tem uma manifestação demoníaca. Ela começou a chacoalhar-se no banco, ela caiu ao chão, espumando pela boca e os olhos virados. Quantos já viram essa cena? E naquele instante, eu estava pregando sobre Jesus, e tudo aconteceu num abrir e fechar de olhos. Naquele instante, eu sei que Deus estava me dizendo: não preste atenção nela, não olhe para ela, não a escute, continue falando do meu filho, amém, irmãos? Continue falando do meu filho. E eu não olhei para aquela senhora, continuei olhando para a igreja, e a igreja toda olhando para ela. Mas quando a igreja percebeu que eu não iria fazer nada a respeito, a igreja voltou os olhos novamente para a pregação e para o pregador. E aí um dos nossos homens, João Carlos, percebendo que eu não faria nada a respeito, e que ela continuava tendo convulsões, ele próprio veio à frente e a pegou nos braços. Ele era muito forte, e ele mais 2 ou 3 homens a levaram para uma outra sala, onde oraram por ela e oraram com ela. Mas eu continuei no culto. Terminei a pregação. Na hora que eu fiz o apelo, almas vieram à frente receber Jesus Cristo como Salvador. Ela, por sua vez, passou a crise e foi embora como se nada tivesse acontecido. Mais tarde a igreja queria saber: pastor, por que o senhor não a exorcizou? Por que não expulsou o demônio ali durante o culto? E eu disse: porque era isso mesmo que ele queria, tirar a atenção da palavra de Deus e passar toda a atenção para ele. Mas eu quero dar um recado: aqui na nossa igreja o diabo não tem lugar. Nós não vamos dar lugar a ele, nós não vamos prestar atenção nele, amém, irmãos? Mas é isso que ele quer, desviar a nossa atenção da palavra e de Jesus Cristo, para prestar atenção nele. Se tivéssemos
exorcizado aquela senhora, o nosso ministério teria sido exatamente assim até hoje. Mas essa não foi a direção que Deus nos deu. E exorcizada ela foi, devidamente, quando aqueles irmãos a levaram para um outro ambiente. E graças a Deus, desde então, isso nunca mais aconteceu. Então eu quero que os casais saibam nesta manhã, que se o problema é espiritual, você precisa orar intensamente e obedecer a palavra de Deus. Se o problema é físico, e muitas vezes é físico, você precisa orar também, obedecer a palavra de Deus também, mas ir ao médico. E a escolha é nossa. Só podemos oferecer o que a Bíblia diz e ela é suficiente. Primeiro, eu quero que você veja comigo a prática dos heróis da fé. Você se lembra de Abraão, Isaque e Jacó? Você se lembra de Moisés, Josué, Davi, Salomão, Daniel, os heróis da fé? Como que eles viviam? Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita. Quantos concordam com isso? E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E a palavra perfeita quer dizer completa, sem nenhuma falta. Quer dizer abrangente, pois inclui tudo que eu e você precisamos sobre a vida. Por isso eu digo, a igreja verdadeira, ela pode existir sem paredes. Ela pode existir sem um lugar, mas ela jamais pode existir sem a palavra de Deus. Os heróis da fé foram homens e mulheres como nós, de carne e osso, pecaminosos, mas que acreditavam e praticavam a palavra de Deus. Eles resolviam todos os seus problemas e dilemas seguindo as orientações divinas. Daniel, ele foi consistente com a sua fé quando orou a Deus, mesmo sabendo que corria perigo de morte. Os 3 amigos de Daniel foram consistentes com a fé quando não obedeceram ao rei, mesmo sabendo que seriam lançados vivos na fornalha de fogo. Então, quando você diz que acredita na palavra de Deus, mas vive como se não acreditasse, aí você se torna uma pessoa inconsistente. E vamos ser sinceros, o pior problema da família e o pior problema da igreja é a nossa inconsistência. Nós somos inconsistentes como pai, como mãe, como marido e como esposa. E é por isso que nós atraímos tantos problemas para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas vidas. É a nossa falta de consistência cristã. Veja então que os heróis da fé, eles não só criam, eles viviam o que eles criam. E eles enfrentaram espada e fogo, mas não titubearam sobre a palavra de Deus. E não só os heróis da fé, veja o precedente que Jesus nos deixou em Mateus 4,4. Ele, Jesus, porém, respondendo ao diabo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não de toda palavra que sai da boca do homem, mas da boca de Deus. Aqui Jesus Cristo não só defendeu, o Velho Testamento. Pessoas perguntam: o Velho Testamento faz parte da palavra de Deus? Claro que faz. Jesus acabou de aboná-lo. Quando Jesus disse palavra de Deus, ele estava se referindo ao Torá. Até então não havia o Novo Testamento. Aqui Jesus defende a inspiração do Velho Testamento, e Jesus já dizia que o Velho Testamento era suficiente para liderar nossas vidas. Por isso que Jesus foi tão bem sucedido. Ele era 100% consistente com o Velho Testamento. Os fariseus tentaram pegá-lo, apanhá-lo em armadilhas, mas não conseguiram, porque Jesus era consistente. Ele só usava a palavra de Deus o tempo todo para resolver conflitos e oferecer soluções. Por exemplo, olha que exemplo clássico. Lembra da mulher apanhada em adultério? Os homens pegaram pedra para apedrejá-la, matá-la. A lei dizia
para o adúltero morrer? Mestre, a lei manda que ela seja apedrejada, mas o que o Senhor diz? E Jesus se agachou, irmãos. Ele se colocou no chão e escreveu com o seu dedo na terra. A Bíblia não diz o que ele escreveu, mas foi depois daquela escrita que os homens ficaram sem jeito, que os homens perderam o rumo de casa. O que será que Jesus escreveu no chão que abalou aqueles homens? Nós acreditamos que ele tem escrito Levítico 20, verso 10. Ele escreveu Levítico 20, verso 10. O que diz? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a... Então Jesus estava perguntando, cadê o homem? Por que vocês me trouxeram só a mulher? Com certeza o adúltero estava ali no meio dos homens. Teria sido alguém com a pedra na mão. E quando Jesus disse, cadê o adúltero? Todos eles se envergonharam, porque eles estavam quebrando a lei, não Jesus. Eles queriam que só a mulher morresse, e Jesus usou a palavra de Deus para resolver aquele dilema. Então nós temos diante de nós os heróis da fé, morreram pela Bíblia, deram a vida pela palavra. Nós temos Jesus Cristo usando a palavra. E em terceiro, nós temos a prescrição da soberania de Deus. Quantos acreditam que Deus é soberano? Digo amém. Amém. Nada foge ao controle de Deus, nada. Veja o que Pedro disse, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus deu a sua palavra através do povo de Israel. Os 10 mandamentos saíram dos dedos de Deus, amém, irmãos? Ele próprio escreveu a sua palavra sobre 2 tábuas. Como rejeitar esta palavra e acreditar que os homens teriam uma solução melhor? Na vida sempre temos que confiar em alguém, na vida sempre vamos seguir alguma coisa. Vamos confiar no nosso próprio eu? Eu não confio em mim. Você confia em você mesmo? Eu não confio em mim. Na ciência, a ciência está mudando o tempo todo. Graças a Deus pela ciência. Mas ela está sempre se modificando. Ah, vamos acreditar na religião? Também não. O que muitos pastores, inclusive meus, pregavam há 30, 40 anos, Felipe, eles abandonaram agora. Descobriram que eles estavam ensinando e seguindo preceitos humanos. E talvez daqui a 30, 40 anos, se vida tivermos, tenhamos mudado também. Então eu não posso confiar na religião. Eu não posso confiar nos homens. O certo é acreditarmos na palavra de Deus. Ela nunca vai nos decepcionar, ela nunca vai mudar de ideia, amém? E assim como Jesus, a Bíblia também é a mesma ontem, hoje e para sempre. E veja então o que o salmista disse para fazermos: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Na hora da morte, toda esperança que não foi colocada em Deus irá morrer, justamente com aquele defunto. Então nós temos a prática dos santos, morreram pela Bíblia. Nós temos o precedente de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós temos a soberania divina. Deus controla tudo, Deus controla todos. Deus sabe do passado, do presente e do futuro. Deus já esteve lá no futuro, amém, irmãos? Ele sabe de todas as coisas. Deus é transcendente, não existe passado e nem futuro, tudo para Deus é presente. Portanto, Ele é soberano, e Ele escreveu-nos uma palavra soberana, e essa palavra pode
curar nossas vidas, salvar nosso casamento, salvar nossa família e nos salvar também de muito sofrimento. Tenho muito mais para dizer, mas o nosso tempo já se esgotou. Então eu quero terminar dizendo isso para os casais. Resolvam tudo à luz da palavra de Deus. Não sejam mais sábios do que Deus, não sejam mais espertos do que Deus. Resolvam tudo à luz da Bíblia. E vocês vão fazer bodas de ouro e com certeza vocês vão viver juntos até o último dia das suas vidas. Amém?